Sejam todos muito bem-vindos à Justiça Federal do Paraná. Solicitamos a todos a gentileza, nesse momento, de que desliguem seus aparelhos celulares ou os mantenham no modo desligado durante toda a realização do evento. Damos início agora à solenidade de abertura do Congresso Internacional CISG, Convenção de Viena para Compra e Venda Internacional de Mercadorias e o Brasil. Este evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, do Brasil Infrastructure Institute e da Universidade Positivo, com apoio da Seção Judiciária do Paraná e sob a coordenação científica do Dr. César Augusto Guimarães Pereira. Convidamos agora para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região. A excelentíssima senhora Ingeborg Schwenzer, palestrante. O excelentíssimo senhor desembargador Salvatore Astucci, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. O excelentíssimo senhor César Augusto Guimarães Pereira, painelista e coordenador científico da atividade. O excelentíssimo senhor José Ângelo Estrela Faria, secretário-geral da Unidroa. E o excelentíssimo senhor Alex Ivanko, ex-representante da República Tcheca na Uncitral Cloud. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores desembargadores federais e estaduais, juízes diretores do foro, juízes federais e estaduais, representantes do Ministério Público Federal e Estadual, advogados da União, defensores públicos, demais autoridades aqui presentes, professores e advogados dos servidores e estagiários desta casa, senhoras e senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu declaro aberto os trabalhos do Congresso Internacional CISG, Convenção de Viena, para compra e venda internacional de mercadorias e o Brasil. Embora eu tenha a oportunidade de falar logo adiante, gostaria de cumprimentar a organização desse evento, principalmente o Dr. César, que realmente foi muito feliz na escolha dos nomes. E nosso público aqui, eu vejo que nós estamos com o nosso auditório praticamente lotado, demonstrando interesse na matéria. Primeiramente, então, eu convido a todos para a oitiva do hino nacional.
proferir umas breves palavras, serão que todos nós teremos a oportunidade da mesa, antes de iniciarmos propriamente os trabalhos, fazer algumas considerações que necessariamente serão breves, porque teremos, ao longo de 2 dias, extensos debates sobre essa importante convenção, que, lamentavelmente, infelizmente, pela sua tramitação, demorou bastante para ser aprovada e entrar em vigor no Brasil. Só a convenção é de 1980 e, infelizmente, o nosso Congresso só aprovou no ano de 2012. Quando eu vinha para cá, eu tenho completa a coleção Riquet de Cour, que é a revista da Academia de Direito Internacional, ligada com a Corte de Haia, e eu vi um artigo no volume 1º, que é de 1923, na época da predecessora da ONU, que é a Liga das Nações, um artigo do professor Heinrich Trippel, as relações jurídicas da autonomia entre as normas dos tratados e o direito interno, que é uma questão que nós iremos enfrentar à medida que essa convenção passará a nós, juízes, que somos, digamos assim, seus últimos destinatários. E eu, ao longo do nosso... Eu confesso que esse é um tópico que me interessa bastante e que nós teremos ocasião de desenvolver ao longo do nosso ciclo de debates. É uma convenção que muitas das normas ali previstas já se encontram também previstas no direito positivo brasileiro, algumas. Ela privilegia a intenção das partes, a boa-fé, a interpretação dos atos jurídicos com base também nos usos e costumes dos países signatários, questões interessantes que poderão surgir, já que ela se refere à formação dos contratos, à responsabilidade pré-contratual. Enfim, são uma série de questões que eu tenho certeza que nós teremos oportunidade, e o evento todo, a professora Ingeborg vai nos brindar com uma belíssima conferência, e o evento irá culminar com a publicação de um trabalho que é uma coletânea de estudos e que certamente no Brasil é o primeiro trabalho dessa convenção, e qual todos nós iremos adquirir essa obra naturalmente, porque ela será uma referência. Feita então essas breves considerações, eu passo a palavra ao nosso estimado Dr. Célas Augusto Guimarães Pereira, coordenador científico do evento, a quem novamente renovo meus cumprimentos pela excelência da organização e o alto quilate dos conferencistas. Vossa Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes desta mesa de abertura. Meus amigos, é de fato uma grande alegria nós termos chegado ao dia de realização deste evento, que produziu durante esses últimos meses uma grande quantidade de trabalho, mas também uma grande, enorme quantidade de satisfação no desenvolvimento destas ideias. Vocês vão ouvir várias vezes durante estes nossos 2 dias de trabalho que a Convenção de Viena, a CISG, a CISG, como vem sendo conhecida aqui no Brasil, vai entrar em vigor dentro de alguns dias. Não poderia, então, ser mais oportuno o momento de realização deste nosso encontro. E o fato de que isto possa estar acontecendo aqui no Brasil agora deve-se fundamentalmente à generosidade e ao espírito agregador da professora Ingeborg Schwänzer, que desde o primeiro momento se entusiasmou com essa ideia e, ao longo deste ano e meio, quase, desde que a ideia surgiu, trabalhou intensamente na composição deste evento. Também a realização disso aqui no Brasil se deve à visão e ao entusiasmo dos ministros João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, e do doutor Frederico Straub, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que abraçaram fortemente esta ideia e a tornaram realidade. Agora, existem outros motivos pelos quais este nosso encontro está se realizando aqui em Curitiba. Basicamente 2. Primeiro, uma parceria já de
de algum tempo com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, representado aqui pelo desembargador Salvatore Astucci, que gerou já outros eventos menores, né, do que esse, aqui em Curitiba, que trouxeram a própria professora Ingeborg Schwentzer outras 2 vezes aqui para a nossa cidade. E, mais recentemente, uma associação com a Universidade Positivo, que realiza todos os anos, esta é a 6ª edição, sob a coordenação do professor João Bosco Lee, o principal pré-MUT, e vocês vão saber, se não sabem ainda, ao longo desses dias o que é isso, a principal competição de arbitragem envolvendo, estudantil de arbitragem envolvendo justamente a CISG, aqui em Curitiba. Nós fomos felizes em poder conjugar esses 2 eventos, tornando, de certo modo, esta uma semana CISG do Brasil e tornando, de certo modo, também Curitiba uma espécie de capital da CISG no Brasil. Eu gostaria, para concluir essas palavras iniciais, de agradecer muito intensamente o Conselho da Justiça Federal, a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que realizaram concretamente este evento. Agradecer também os associados do Brazil Infrastructure Institute, que muito intensamente se envolveram na organização. Agradecer os meus companheiros de escritório, Justem Pereira Oliveira e Talamini, representados aqui pelo meu amigo e sócio Marçal Justem Filho, que me permitiram o uso do meu tempo e do tempo e recursos da nossa estrutura para também, de certo modo, ajudar na organização disso. E, por último, mas certamente de modo não menos intenso, agradecer uma associada especial do Brazil Infrastructure Institute, que é a Roberta de Roses, minha mulher e companheira, cujo amor e alegria estão traduzidos em diversos aspectos da organização desse evento. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. É, de fato, uma enorme satisfação ver esse auditório cheio para a discussão dos temas que nós vamos examinar a partir de agora. Agradeço aos palestrantes que estão nos dando o seu tempo, e muitos deles vieram do outro lado do mundo para participar desse evento, e para poder compartilhar conosco o seu conhecimento. Com isso, eu encerro esses comentários breves, desejando a todos vocês um excelente evento. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Frederico Straub. Senhor desembargador Thompson Flores, minhas saudações em nome de Vossa Excelência. Saúdo todos os meus companheiros de mesa, meus senhores e minhas senhoras, muito bom dia. Inicialmente, peço desculpas pelo meu atraso. Eu, na verdade, não, ainda que descendente de curitibanos, realmente pela família de papai, são todos paranaenses, eu sou o primeiro paulistano, não sabia que Curitiba já pegou o Valveso de São Paulo em matéria de trânsito, não é? Então, realmente foi um pouco difícil, mais difícil que eu esperava chegar aqui. Mas, de qualquer forma, ainda, felizmente, cheguei a tempo e, mais uma vez, peço desculpas. Efetivamente, é para nós, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, um imperativo estarmos presentes nesse evento. O nosso Centro de Arbitragem, como muitos dos senhores sabem, foi o pioneiro das entidades de administração de arbitragem no Brasil. Foi fundado em 1979, né, e continua, felizmente, em função da dedicação dos seus funcionários, dos seus árbitros, né, mantendo e transformando esse pioneirismo em liderança. E nosso pioneirismo não podia deixar de estar presente neste momento tão importante, que é exatamente quando se inicia
a vigência do tratado aqui para o Brasil, quando, afinal de contas, o Brasil aderiu ao tratado e, com isso, passamos a nos integrar, por assim dizer, de fato e de direito, como um player importante na área do comércio internacional. O tratado em si é um elemento que auxilia grandemente e subsidia, por assim dizer, uma série de contratos cuja discussão normalmente é submetida à arbitragem. Portanto, a presença do Câncer CBC foi também fruto de uma feliz coincidência, na medida em que tivemos, o ano passado, quase nessa mesma época, em março, a oportunidade de encontrarmos a professora Ingeborg em Viena, onde ela me deu notícia de que estava, juntamente com o Dr. César Guimarães, planejando a vinda ao Brasil para lançamento do seu livro, por ocasião exatamente do início da vigência do tratado em nosso país. A partir de então, nós nos unimos, nós nos coordenamos, e o Dr. César foi muito modesto quando atribuiu a mim uma performance importante em relação a esse evento, porque, na verdade, ele foi o grande articulador, não é? Foi ele que conseguiu, com uma experiência muito grande, com uma capacidade de administração e tendo um bom conhecimento com todas as partes envolvidas, a realizar um evento da magnitude que esse está demonstrando ser e que certamente será. Isso deve ser um marco importante na inserção do Brasil, mais ainda no seu plano, no plano internacional, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista da arbitragem, seja do ponto de vista da facilitação do comércio e das relações comerciais internacionais. Eu quero também externar a minha gratidão à professora Ingeborg, que efetivamente é a grande figura do evento, e agradeço a ela, agradeço aos demais conferencistas e participantes que vieram do exterior, aos senhores magistrados que ilustram e ratificam a importância do evento com a sua presença e com o seu apoio. Era isso que eu gostaria de transmitir nesse momento, e agradeço mais uma vez, então, a todos, e devolvo a palavra ao presidente da mesa. Passo a palavra agora ao Dr. José Ângelo Estrela Faria. Excelentíssimo senhor desembargador Thompson Flores, senhoras e senhores componentes da mesa, demais autoridades presentes, ilustres palestrantes, senhoras e senhores. Antes de dirigir minhas breves palavras de introdução a este importante evento, permita que consigne o prazer com que aceitei o honroso convite dos organizadores de participar na sessão de abertura e a satisfação que me proporcionará ouvir tantos eminentes expositores e de rever amigos de longa data. Minha atividade junto à Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, UNCITRAL, órgão sob cujo auspício a Convenção de Viena foi negociada e adotada, e minha atual função de secretário-geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, UNIDOA, organização cujos trabalhos serviram de base para a formulação do instrumento finalizado em 1980, conferem a esse evento um significado pessoal especial. Mas é, sobretudo, como jurista brasileiro que me compraz participar deste evento, e é nessa qualidade que me dirijo aos eminentes palestrantes e à ilustre audiência. Por uma série de fatores que não caberia aqui discutir em detalhe, a posição historicamente adotada pelo Brasil em relação à unificação do direito privado, como sabemos, foi de relutância, quando não de reserva. Participava-se sem manifesto entusiasmo de negociações de uns poucos instrumentos, ratificavam-se ainda menos. Por conseguinte, até há pouco tempo, os currículos universitários em matéria mercantil só tinham a mencionar as velhas convenções de Genebra de 1930 sobre letra de câmbio cheque, esta já
extensivamente derrogada pela normativa interna, e a Convenção de Varsóvia de 1929 sobre transporte aéreo internacional. Nenhum dos vários instrumentos internacionais sobre contratos específicos, nem mesmo aqueles sobre transporte marítimo, haviam despertado interesse das autoridades brasileiras, cuja atenção, compreensivelmente, se dirigia, em primeiro lugar, aos aspectos de política comercial negociados no âmbito dos organismos da Organização Mundial do Comércio, a UNCTAD, e esquemas regionais de integração como o Mercosul. Essa relativa indiferença aos aspectos de direito privado ou microeconômicos das relações comerciais é compreensível. O impacto econômico das reduções tarifárias negociadas na OMC ou da revogação de outras medidas restritivas ao comércio pode ser oferido em percentuais do valor das exportações e importações. O efeito da redução de direitos alfandegários sobre o preço final de um determinado produto é facilmente calculável, ao passo que o impacto do direito privado sobre os custos de trocas das mercadorias é praticamente imensurável. Nos últimos 15 anos assistimos, porém, a uma progressiva mudança de atitude. Se o Brasil continua a ser parcimonioso na escolha das matérias de direito privado em que está disposto a assumir compromissos internacionais, a tendência a uma prudente abertura e incorporação de tratados internacionais é inegável. De fato, o país já hoje participa de várias importantes convenções internacionais, em especial a Convenção da UNIDROIT sobre bens culturais furtados ou ilicitamente exportados de 1995, já promulgada internamente no Brasil. A Convenção da ONU sobre o reconhecimento e execução de decisões arbitrais estrangeiras de 1958, igualmente já promulgada no direito interno brasileiro. A Convenção do UNIDROIT sobre garantias internacionais incidentes sobre equipamentos móveis e seu protocolo aeronáutico, igualmente já promulgados no direito brasileiro. Fruto do importante trabalho de conscientização, promoção e de um pujante grupo de entidades de classes e de eminentes especialistas, muitos dos quais aqui presentes e aos quais rendo homenagem, a aprovação pelo Congresso Nacional em 2012 da adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias representa mais um passo significativo nessa série de medidas claramente indicativas de uma nova consciência de inserção do país na economia mundial. Espera-se que sua entrada em vigor a nível internacional em 1º de abril deste ano seja em breve acompanhada por sua promulgação interna. Em vigor internacionalmente desde 1º de janeiro de 1988, a Convenção já foi ratificada por 80 países, cujo volume de comércio representa mais de 2/3 das trocas internacionais de mercadorias e inclui 24 dos 30 maiores parceiros comerciais do Brasil. Além disso, o fato de já vigorar em 3 dos Estados-partes do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, e um dos Estados associados, o Chile, faz da Convenção o veículo natural para a unificação do direito à compra e venda internacional na região. A Convenção tem por objetivo principal facilitar a conclusão dos contratos de compra e venda internacional e a solução de eventuais controvérsias. Para tanto, ela proporciona às partes, árbitros e julgadores, um conjunto claro de regras uniformes e especialmente talhadas para reger contratos internacionais de compra e venda. A Convenção permite uma melhor previsão dos riscos jurídicos e dá a conhecer as medidas de que cada parte pode se valer em caso de incumprimento pela outra. Para bem entendê-la, é importante ter em mente a sua origem internacional. O processo de elaboração do direito uniforme impõe a busca de consenso entre tradições jurídicas distintas. No interesse de facilitar as traduções e reduzir a probabilidade de erro, as convenções evitam o emprego de termos com acepção particular em ordenamentos jurídicos específicos. À primeira vista, portanto, a Convenção pode parecer estranha para o jurista treinado do direito nacional. O estudo atento de suas disposições permite, porém, concluir que, embora empregando termos e redações distintos do Código Civil, o resultado prático das disposições da Convenção é, na maioria das vezes, convergente com aquele que produziria a lei brasileira. Nos casos em que a Convenção diverge do direito civil brasileiro, ela o faz por boas razões. Algumas porque o compromisso diplomático assim o ditou, na maioria das vezes, porém, porque, ao contrário do Código Civil, ela foi concebida especificamente para reger contratos internacionais de compra e venda, sendo as soluções que contempla mais adequadas ao seu contexto do que as do nosso direito interno. Por diversa que possa ser em alguns aspectos do direito brasileiro, a Convenção não representará por si mesma um desafio para os nossos advogados nem para os nossos tribunais. Mais do que isso, ela traz consigo uma série de oportunidades para juristas e empresas brasileiras, inclusive a oportunidade de que, em negociação de contratos internacionais, se insista na aplicação da Convenção de Viena e não se aceite a contragosto a imposição de direito estrangeiro, como sucede muitas vezes na prática. Um aspecto que talvez exija uma certa adaptação no modo usual de pensar e aplicar o direito é a necessidade de interpretá-la tendo em vista o seu caráter internacional e a necessidade de promover a universidade em sua interpretação.
A Convenção convida o juiz ou árbitro a evitar a tendência natural de entender o texto internacional através das lentes do nosso próprio ordenamento jurídico. Ao contrário, o que ela encoraja é que o seu aplicador acompanhe a interpretação que se faz nos outros países em que ela vigore, que se busca orientação nos princípios em que ela se inspira e não naqueles que nos são familiares. De fato, por mais que certos conceitos possam assemelhar-se, a exoneração da Convenção de Viena não é idêntica ao nosso caso fortuito ou força maior. A nossa teoria da função social do contrato é totalmente alheia à noção de boa-fé da Convenção. Felizmente, as últimas décadas têm sido testemunhas de uma crescente conscientização de tribunais, árbitros e advogados sobre a necessidade de promover a interpretação harmônica e uniforme dos tratados internacionais em matéria de direito privado. A contribuição decisiva para se alcançar esse objetivo é dada iniciativas internacionais de compilação, publicação e tradução de jurisprudência sobre textos uniformes, sobretudo o sistema Case Law on Ancestral Texts, mantido pela Comissão da ONU para o Direito Comercial Internacional, e a existência de um sólido corpo de doutrina. No caso especial da Convenção de Viena, um lugar de destaque cabe ao comentário de autoria do saudoso professor Peter Schleichtrim, um dos maiores comparatistas do final do século XX e delegado da Alemanha na Conferência Diplomática de Viena. Esta obra, que sem nenhum exagero se poderia qualificar de monumental, é hoje mantida atualizada pela professora Ingeborg Schwenzer, a quem teremos o privilégio de ouvir em breve. O lançamento da versão portuguesa dessa importante obra proporcionará aos juristas brasileiros, mesmo antes da entrada em vigor da Convenção, um dos melhores, mais profundos e mais completos instrumentos para sua compreensão, utilização e aplicação. Por essas razões, felicito, em nome do UNIDROIT, aos organizadores pela significativa e oportuna iniciativa de organizar esta conferência, desejando aos participantes um frutuoso debate. Muito obrigado. Magníficas palavras, doutor Ângelo. Passo a palavra agora ao doutor Alex Ivanko. Eu vou falar um pouco sobre a implementação do CSD. Sem uma implementação efetiva, sem instrumento de harmonização no papel, teremos uma implementação incompleta. Então é preciso que haja uma interpretação da Convenção pelas cortes e pelos tribunais. E nós temos que ter certeza que a interpretação será uniforme. Tem o artigo 7, em que você tem uma interpretação para a interpretação da Convenção de uma maneira harmoniosa. O regime que se apresenta é que tem que se observar o caráter internacional e a necessidade de promover a uniformidade na aplicação. Normalmente, você não pode simplesmente interpretar a CISG como uma lei local. Você deve levar em conta que há um contexto internacional. Para ajudar a perceber essas obrigações, há um sistema da CISG que tem mecanismos com informações para tendências de interpretação que podem se aplicar de maneira uniforme na CISG. Com o passar do tempo, esse mecanismo revelou-se como um grande consenso em várias áreas, principalmente com relação aos principais princípios que estão inseridos na CISG. E com relação aos esforços dos acadêmicos, como o Conselho do CISG, têm sido muito eficientes para dar ajuda a uma interpretação uniforme para que saibamos que as obrigações do artigo 7 estarão sendo praticadas. No Brasil, nós temos a participação em correspondências internacionais, treinamento de juiz com relação à CISG, e o Brasil também pode considerar a proposta internacional
de criar centros internacionais de expertise nesse tipo de lei. E a responsabilidade pelo texto estaria sendo discutido. Nós não temos muito tempo, então eu teria prazer em falar sobre isso mais tarde. Se alguém quiser, pode me abordar. Muito obrigada pela palavra, eu passo para a colega. Antes de concluir essa parte inaugural, eu gostaria de registrar que ontem eu recebi um telefonema do ministro Arnaldo Esteves de Lima. Sua Excelência estaria aqui e presidiria os trabalhos inaugurais, mas teve que, por necessidade de serviço, estava fazendo uma inspeção junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, não pôde comparecer e me pediu que o representasse. Então, gostaria, para mim é uma honra muito grande, gostaria de fazer esse registro. Neste momento, então, nós vamos dissolver esta mesa e, de imediato, eu passo a coordenação dos trabalhos ao desembargador Salvador Elstucci, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que presidirá a palestra a ser proferida pela professora Ingeborg Schwenzer, tão aguardada por nós. Solicito ao cerimonial que acompanhe os demais integrantes da mesa aos lugares reservados na plateia. Quero aqui fazer uma breve exposição, rapidamente. Inicialmente, quero agradecer à organização do evento pelo convite que me foi formulado. Para mim é uma honra estar aqui presente. Já estive participando de um outro evento, capitaneado pelo Dr. César Guimarães Pereira, sempre com a sua conhecida eficiência e propriedade na organização desse tipo de evento, ainda mais esse de tão grande magnitude. O momento é oportuno, com o lançamento dessa obra aqui em terras, aqui no Brasil, dos comentários da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, para a versão aqui em português, da professora Ingeborg Schwenzer. É uma obra que vem e será, com certeza, uma referência aos estudiosos, a todos aqueles que militam no comércio internacional, na área do comércio exterior, enfim. E eu, como membro do Poder Judiciário, como já foi dito aqui pelo desembargador Thompson Flores, nós estaremos na ponta desse circuito que envolve todas essas relações envolvendo compra e venda de mercadorias no comércio internacional. O Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento nesta área comercial internacional. A globalização da economia é um fato relativamente recente. A formação de blocos econômicos pelo mundo torna evidente a necessidade de que haja uma maior concentração, uma maior interação de todos esses participantes desse cenário internacional no comércio. E, quiçá, oxalá o Brasil, adotando uma política de maior atração de investimentos externos, potencializando e aumentando, incrementando a sua economia com o desenvolvimento de mercado interno e, sobretudo, voltado para a exportação, faz com que possamos aplicar com maior efetividade e com maior frequência todas essas diretrizes, todas essas normas prevalentes no comércio internacional. Anuncio, portanto, após essas breves e humildes palavras, até porque eu confesso aos senhores que estou ainda aprendendo essa nova área do direito que envolva relações de compra e venda internacional, mas interessa sim porque, mais cedo ou mais tarde, até por aspectos de ordem fiscal, quiçá sejamos convocados a decidir e tomar uma posição sobre essa matéria. E a obra da professora Ingeborg, ela vem num momento assim extremamente feliz para nós que devemos aplicar
interpretar o direito, porque não temos aqui no Brasil uma doutrina, não temos um material, um suporte que nos dê algum tipo de guarida para melhor interpretar as normas vigentes e que interessam na resolução de questões envolvendo o comércio internacional de mercadorias. A professora Ingeborg Schwenzer é jurista alemã, professora de Direito Privado e de Direito Comparado da Universidade de Basileia, professora adjunta da Universidade de Hong Kong e administradora do Banco de Dados da CISG. Portanto, é indiscutível a magnitude do currículo da professora e, obviamente, o domínio do conhecimento da matéria que está hoje sendo prestigiado nessa conferência. Anuncio, portanto, a conferência inaugural Uniform Sales Law, o ingresso do Brasil na família CISG, a ser proferida pela excelentíssima senhora professora doutora Ingeborg Schwenzer, cujo currículo acabei de fazer a leitura com a palavra, a professora doutora Ingeborg Schwenzer, com a palavra. Muito obrigada por essa introdução tão gentil. Good morning, ladies and gentlemen. É uma grande honra e prazer estar aqui em Curitiba hoje e ter a honra de ser o primeiro falante dessa conferência maravilhosa. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas na organização que contribuíram para trazer esse evento aqui, que, na minha opinião, é dos eventos mais bonitos em que eu já estive, em todos os países em que tivemos a CISG. Meu agradecimento especial para César Pereira, que colocou tanto esforço e trabalho para que isso acontecesse. Eu só gostaria de dar uma visão geral muito rápida do que eu vou falar depois de uma introdução breve. Eu vou para um ponto central e crucial da convenção. Eu quero discutir a esfera de aplicação, o escopo da CISG, e aí eu vou falar só um pouco, sobre a interpretação e preenchimento de lacunas, do que eu acho que são as estruturas básicas e os pontos mais importantes da CISG. Então, vou começar com uma pequena introdução. A comunidade CISG torna o Brasil bem-vindo a se tornar um membro do que é a convenção mais bem-sucedida internacionalmente com relação a leis internacionais. Como muitos de vocês sabem, isso foi finalizado na famosa Convenção de Viena em 1980, entrou em vigor em 88, depois que os Estados Unidos e a China decidiram simultaneamente estar dentro dos pré-requisitos num esforço conjunto. Hoje, há 80 Estados-membros. 9 de 10 das principais nações são membros da CISG. A única exceção é o Reino Unido. Hoje em dia, o CISG cobre potencialmente mais de 80% do comércio mundial. A cada mês, estamos recebendo novas notícias muito encorajadoras a respeito do CISG e cada vez mais até pequenos países estão se unindo, como Bahrein, Madagascar e Costa Rica. Os dois últimos ainda não estão dentro daqueles 80 que eu já havia mencionado. Além da unificação global das leis de venda, é bem sabido que o CISG teve influência nos níveis domésticos e internacionais. Por isso, quando a primeira versão dos
do UNIDROIT foi lançada em 1994, eles seguiram de perto o CISG, não apenas na abordagem sistemática, mas também com relação aos mecanismos de remediação. O mesmo tem a ver com relação aos princípios do PECL de 1999, as diretivas EC com relação aos aspectos dos bens dos consumidores, que também podem ser mencionadas nesse contexto. O RADA, que é a Organização para a Unificação das Leis Comerciais na África, baseou o seu estudo basicamente no CISG. E, finalmente, na Europa, The Draft Common Frame of Reference, publicado em 2009, também pode ser mencionado. E a unificação também na Ásia e inclusive o Japão, baseado no CISG. Nas últimas 2 décadas, o CISG também provou ser um modelo decisivo para legisladores domésticos, não apenas no nível internacional. A Finlândia, a Noruega, a Suécia acabaram aderindo ao CISG nos seus países como uma oportunidade para permitir novas vendas domésticas de bens. Com o fim da Guerra Fria e o colapso da antiga União Soviética, os países jovens do leste olharam para a CISG como uma base para a formulação de seus novos códigos civis. Hoje em dia, principalmente para o Brasil, a China é de muita importância para o comércio internacional. As leis da República da China de 1999 também seguem muito proximamente a CISG. E, finalmente, a modernização do direito das obrigações do direito germânico, que começou nos anos 80, foi já desde o começo fortemente influenciada pela CISG. A CISG pode, hoje em dia, ser chamada a língua franca da lei de vendas. Não é só por causa da sua estrutura fácil e de bom entendimento, mas também pelas ótimas soluções de negócios internacionais que têm a ver com leis domésticas. O foco será em tópicos selecionados dessas esferas de aplicações e do escopo do CISG. Então, vamos começar a falar da esfera de aplicação. Os requerimentos iniciais. Eles devem ter os seus lugares de negócio em diferentes estados contratados do CISG. Agora, 80 desses Estados-membros têm contratos com o Brasil e ficam automaticamente dentro desse contexto na Australásia, Europa, Estados Unidos e América Latina. O que conta é o lugar do negócio, a nacionalidade das partes ou qualificação doméstica é irrelevante. Entretanto, os contratos B2 e C, em geral, estão excluídos. Entretanto, podemos ver que a maioria dos contratos são regulados pelo CISG, porque ambas as partes têm locais de negócio nos estados contratados. Mas, se o requisito não estiver completo, você tem outra possibilidade. Com o acordo 1B do CISG, o CISG também se aplica se as partes tiverem seu local de negócio em diferentes países, não necessariamente membros do CISG, e as regras de lei privada internacional, levando à aplicação da lei com o Estado contratante. Entretanto, é possível fazer uma reserva contra esse mecanismo para a aplicação da Convenção
Notavelmente, uma reserva como essa foi feita pelos Estados Unidos e pela China. Felizmente, o Brasil não declarou essa reserva. Na prática, para a aplicação da CISG no Brasil, o fato de que alguns estados fizeram essa reserva não é importante. A CISG está firmemente baseada no princípio da liberdade contratual. Em primeiro lugar, isso implica que, em princípio, a CISG não contém quaisquer regras obrigatórias. As partes são inteiramente livres para moldar seu contrato da forma como julgarem mais adequada. Em segundo lugar, as partes podem optar por sair inteiramente da SISG, da CISG, de acordo com o artigo 6 da CISG. Entretanto, optar pela saída não deveria ser uma medida tomada com facilidade. Se as partes escolheram a lei de um Estado contratante, por exemplo, o direito suíço, isso em si mesmo não equivale a uma exclusão válida da CISG. A CISG faz parte do direito suíço. Na verdade, ela é o próprio direito, a lei suíça, que rege os contratos internacionais para compra e venda de mercadorias. Para optar validamente por sair da CISG, para isso se exigiria uma linguagem adicional, como, por exemplo, a lei ou o direito suíço excluindo-se a CISG, ou então o Código Suíço de Obrigações teriam que ser mencionados. Ainda assim, optar pela saída certamente não é recomendável para as partes brasileiras. Imaginem um contrato de compra e venda entre uma parte chinesa e uma parte brasileira. Se as partes escolhessem o direito suíço nacional em conexão com a arbitragem, como até agora tem sido frequentemente previsto, elas vão se deparar com dificuldades significativas quando surgir uma controvérsia. Em primeiro lugar, há o problema da língua. As partes precisam investigar uma lei estrangeira, a lei suíça no caso, numa língua estrangeira. Como provavelmente a língua da arbitragem será inglês, todos os materiais jurídicos, as leis escritas, a jurisprudência, os textos acadêmicos precisam ser traduzidos. Especialistas jurídicos são necessários para provar qual é o conteúdo da lei. Não há necessidade de dizer que esses procedimentos podem ser muito caros e podem se tornar proibitivos para uma parte que não tenha o poder econômico necessário para investir essas verbas para início de conversa. Em segundo lugar, e isto é o mais importante, a lei escolhida, no caso a lei suíça, está destinada para casos nacionais internos, e isso se aplica para muitas leis de vendas nacionais, ainda está profundamente enraizada no século XIX e não se presta, não é adequada para contratos internacionais. Finalmente, o resultado do caso sob a lei nacional escolhida pode ser altamente imprevisível. Então, certamente não é recomendável optar por sair da CISG. Outra questão é se as partes podem optar por entrar ou aderir à CISG em casos onde os pré-requisitos para a sua aplicabilidade não estão cumpridos. Para partes brasileiras que agora vem de um Estado membro da CISG, isso poderia ser especialmente interessante no caso de contratos mistos, onde a parte de prestação de serviços prevalece. Por exemplo, acordos de licenciamento ou contratos puramente de construção, os chamados contratos do tipo chave em mão, bem como os contratos quadro, como, por exemplo, um acordo de distribuição. A CISG certamente não exclui essa possibilidade de adesão. Entretanto, pelo menos no litígio perante o tribunal, o direito privado internacional aplicável precisa ser consultado. Talvez ele proíba qualquer escolha de um direito, ou ao menos a escolha de uma chamada lei nacional ou interna. Isso é de particular importância para as partes brasileiras, caso elas busquem o litígio nos tribunais brasileiros. Se elas querem optar por entrar ou adotar a CISG, parece recomendável
que elas combinem essa opção por esta lei com uma cláusula de arbitragem. A CISG se aplica a contratos para compra e venda de mercadorias. De um ponto de vista mais tradicional, as mercadorias são objetos móveis e tangíveis. Atualmente, entretanto, isso significa um enfoque estreito demais da realidade. Livros, música e coisas semelhantes atualmente são baixadas da internet sem usar quaisquer meios ou quaisquer mídia tangível. Muitos objetos do cotidiano, como carros, refrigeradores, aparelhos de televisão, são controlados por software. Isso sem falar de maquinário altamente complexo ou linhas de produção. Portanto, é decisivo que a noção de mercadorias sob a CISG seja muito flexível e aberta para incluir todos esses novos desenvolvimentos tecnológicos. Isso nos leva a outra característica que distingue a CISG de muitas leis nacionais ou internas. Um contrato de mercadorias a serem manufaturadas mediante a mão de obra e o material do fornecedor é um contrato para a venda de bens sob a CISG. Não importa se as mercadorias a serem produzidas são mercadorias genéricas ou mercadorias específicas, sejam mercadorias customizadas ou se destinem a ser anexados aos imóveis do comprador. Portanto, os contratos que envolvem, por exemplo, uma usina de tratamento de esgotos, uma usina de energia elétrica ou uma fábrica de munições, todos esses contratos seriam cobertos pela CISG. Contratos mistos, isto é, contratos onde apenas parte do contrato consiste na entrega das mercadorias e em que a outra parte contém obrigações referentes a serviços, como, por exemplo, a supervisão da instalação e do treinamento de funcionários do comprador, também são, em princípio, cobertos pela CISG. Isto, mais uma vez, é uma facilidade considerável em comparação com muitas leis nacionais ou internas. Só se a obrigação de prestação de serviços constitui a parte preponderante, só neste caso a CISG não se aplica. Embora pudesse parecer difícil definir o que significa a parte preponderante das obrigações, décadas de prática jurídica provaram que essa distinção é uma distinção que funciona na prática. Vou falar agora brevemente a questão da CISG em arbitragem. As disputas de arbitragem são frequentemente regidas pela CISG. De acordo com a maioria das leis e regras de arbitragem, o tribunal arbitral aplica a lei escolhida pelas partes. Assim, a CISG deve ser aplicada sempre que as partes tenham a escolhido explicitamente ou mediante a escolha da lei de um Estado contratante. Sem uma opção, uma cláusula específica de escolha de uma lei, os tribunais arbitrais são muitas vezes chamados a aplicar a lei mais apropriada, que pode ser diretamente a CISG ou então a CISG via a lei de um Estado contratante. Quaisquer restrições que os tribunais nacionais podem enfrentar através de suas próprias regras do direito internacional privado, em princípio, não se aplicam aos tribunais arbitrais. Não admira que na arbitragem internacional atualmente, a CISG certamente é a opção preferencial. Vou passar agora ao escopo, ou à esfera, ou ao alcance da Convenção. De acordo com o artigo 4, primeira frase da CISG, a Convenção rege a formação do contrato de compra e venda, bem como direitos e obrigações das partes emergentes desse contrato. A formação do contrato se refere primordialmente ao mecanismo de proposta e aceitação que leva à celebração do contrato. A CISG não aborda explicitamente a questão dos termos ou condições padrão. Entretanto, é opinião quase unânime
que as regras da CISG sobre a formação de contrato também se aplicam a questões de incorporação de termos ou condições padrão, inclusive a questão da chamada batalha de formas, que é altamente debatida em muitas jurisdições nacionais ou internas. Mais uma vez, as regras da CISG são suficientemente flexíveis para produzir resultados internacionalmente satisfatórios. As regras da CISG sobre a formação de contrato não só regem a celebração do contrato de venda e compra como tal, mas, ao menos de acordo com a opinião atualmente prevalecente em nível internacional, também são aplicadas a um acordo de arbitragem que seja parte do contrato da CISG. Pelo menos isso é válido no tocante à questão de se o acordo de arbitragem foi formado através de um acordo ou consentimento mútuo das partes. O artigo 11 da CISG corporifica o princípio muito importante de liberdade da forma. Sob a CISG, um contrato de compra e venda não precisa ser celebrado ou evidenciado de forma escrita e pode ser provado por quaisquer meios, incluindo testemunhas. Essa disposição exclui explicitamente as regras nacionais que ainda se encontram em muitas jurisdições nacionais que contêm exigências ou requisitos formais indiretos de acordo com os quais um contrato acima de uma certa quantia de dinheiro não será admitido como evidência por um tribunal, a menos que seja feito de forma escrita. Deve-se enfatizar, entretanto, que os requisitos formais para cláusulas de arbitragem não são afastadas por este artigo 11 da CISG. Embora muitos, se não a maioria dos contratos internacionais de compra e venda inicialmente sejam celebrados por escrito, o princípio de liberdade de forma é extremamente importante, porque ele também se relaciona com qualquer modificação do contrato. Na prática, com muita frequência, as partes modificam o seu contrato oralmente. Entretanto, desde o início, o princípio de liberdade de forma sob a CISG foi muito contestado, muito disputado. Países com comércio estatal, especialmente a antiga União Soviética e a China, insistiam na exigência de um contrato por escrito. Como meio termo, foi incluída uma reserva que permite aos Estados excluírem a liberdade de forma e continuarem a se valer de suas exigências formais internas ou nacionais. A ex-União Soviética fez uso dessa reserva, bem como a China. Entretanto, como a China não exige mais não exige mais que um contrato nacional de compra e venda seja feito por escrito, retirou essa reserva em 2013. De interesse especial para as partes brasileiras é o fato de que a Argentina, o Chile e o Paraguai também fizeram uso dessa reserva. O Brasil, corretamente e felizmente, se absteve de fazer isso. O ônus associado com a exigência de que o contrato seja feito por escrito, entretanto, é aliviado ou mitigado de duas formas. Primeiro, a própria CISG define o que quer dizer por escrito. Existe um acordo atualmente que a comunicação eletrônica, como e-mail, por exemplo, é suficiente para cumprir aquela exigência de que as coisas sejam feitas por escrito. Em segundo lugar, a exigência de por escrito de um Estado que fez a reserva, como por exemplo a Argentina e o Chile, só se aplica se as regras do direito internacional privado levam à aplicação da lei do Estado que fez a reserva. Assim, se um tribunal brasileiro constata que num contrato entre uma parte brasileira e uma parte chilena é regido pela lei brasileira, então o princípio da liberdade de forma prevalece, apesar do fato de o Chile ter feito aquela reserva. Além disso, é digno de nota que a CISG
abrange questões de interpretação do contrato e das declarações e do comportamento das partes. Isso é de importância especial na medida em que as abordagens do Common Law e do Civil Law em relação à interpretação diferem consideravelmente. Na maioria dos ordenamentos jurídicos do Civil Law, o ponto de partida para a interpretação de declarações e contratos é um ponto de partida subjetivo. Em contraposição a isso, as jurisdições do Common Law adotam uma compreensão objetiva das intenções das partes, assim como elas as expressaram. Como em muitas outras áreas, a CISG tentou alcançar ou buscar um equilíbrio entre esses dois pontos de partida diferentes. Embora apresente uma forte tendência a favorecer a abordagem objetiva, de acordo com o artigo 8, parágrafo 3 da CISG, a devida consideração deve ser dada a todas as circunstâncias relevantes do caso, inclusive a conduta anterior e subsequente das partes. Isso exclui claramente o princípio pelo qual um documento escrito não pode ser alterado por uma declaração verbal, bem como o sentido literal que é aplicado nas jurisdições do Common Law. Passo agora a falar das questões que não são regidas pela CISG. Infelizmente, há algumas questões do direito contratual geral que não são cobertas pela CISG. O que é mais importante, a validade do contrato e de qualquer de suas disposições está fora do escopo da Convenção. Isso inclui uma ampla gama de áreas, como, por exemplo, a capacidade legal de pessoas e empresas, questão da representação, do erro, da fraude, da coação e questões semelhantes, e principalmente questões de ilegalidade e inescrupulosidade. Assim, as consequências de um embargo ou da restrição de certas compras e vendas, como por exemplo a venda de objetos culturais, precisam ser decididas de acordo com a lei nacional aplicável em outros casos. De modo semelhante, se uma cláusula de limitação de responsabilidade ou uma quantia fixa, na terminologia da Civil Law, uma cláusula que impõe o pagamento de uma multa, se essa cláusula é válida em princípio, não está dentro do escopo da CISG. Entretanto, a própria CISG decide o que equivale a uma questão de validade nos termos do artigo 4 da CISG e é, portanto, deixado por conta do direito nacional. Por exemplo, a espinha dorsal da CISG são as disposições sobre a conformidade das mercadorias e contém um mecanismo detalhado de ações e direitos ou de remédios jurídicos em caso de não conformidade. Desconformidade, se uma lei nacional permitisse a rescisão do contrato por causa de um erro em relação à não conformidade das mercadorias, qualquer uniformidade nesta área central de direito de compras e vendas se perderia. Por isso, quaisquer remédios jurídicos domésticos concorrentes precisam ceder a preferência à CISG. De forma semelhante, implicitamente, a CISG reconhece a validade de um contrato, mesmo que as mercadorias não existiam mais na época em que o contrato foi concluído ou celebrado. As soluções nacionais ou internas que ainda se valem do antigo princípio, atualmente desatualizado, o princípio do direito romano, impossibilium nulla obligatio est, ficam assim excluídos. O artigo 4, 2b da CISG exclui outra área importante do escopo de aplicação da Convenção, a saber, todas as questões referentes à transferência da propriedade. Assim, sob a CISG, é obrigação do vendedor transferir a propriedade sobre as mercadorias para o comprador. Mas as questões de como essa transferência ocorre, ou se um comprador de boa-fé é protegido ao adquirir mercadorias de um não proprietário, são regidas pelo direito de propriedade nacional aplicável. De forma semelhante, as consequências de uma retenção
ou cláusula de reserva de propriedade precisa ser determinada de acordo com a lei interna, com o direito nacional. Vou passar agora a questões referentes à interpretação e ao preenchimento de lacunas. Como o contrato, assim como o contrato individual deve ser interpretado, da mesma forma deve ser interpretada a própria CISG. Dificilmente haja qualquer tópico que tenha atraído a atenção de tantos acadêmicos quanto a interpretação e o preenchimento de lacunas. Livros inteiros foram dedicados a esse assunto e teorias inovadoras foram desenvolvidas em torno dessa questão. A provisão central, que já foi mencionada por meu colega hoje de manhã, para interpretação e preenchimento de lacunas é o artigo 7. O artigo 7.1 da CISG procura assegurar a interpretação autônoma da CISG. E o artigo 7, parágrafo 2, prevê possíveis preenchimentos de lacunas. O artigo 7.1 da CISG contém 3 diretrizes para a interpretação. Deve-se levar em consideração o seu caráter internacional. Em segundo lugar, a necessidade de promover a uniformidade. E, em terceiro lugar, a observância da boa-fé no comércio internacional. A primeira referência é ao caráter internacional da CISG. Isto implica primordialmente que a CISG deve ser interpretada autonomamente. Foi um objetivo explícito dos redatores da Convenção desenvolver seus próprios conceitos jurídicos e sua própria terminologia jurídica, que não devem ser confundidos com conceitos ou termos nacionais ou internos semelhantes. Assim, o conceito de rescisão de contrato por violação não só deve ser distinguido no tocante a seus pré-requisitos e consequências, mas também deve ser distinguido no tocante à sua terminologia distinta. Ao interpretar a Convenção, qualquer tendência de entender o texto internacional pelas lentes do próprio ordenamento jurídico deve ser evitada. Invocar soluções jurídicas nacionais e a jurisprudência relevante não é permitida. Assim, em cada caso, o sentido da CISG deve ser estabelecido independentemente, mesmo que um certo termo seja equivalente a ou lembre um termo usado num ordenamento jurídico nacional. O artigo, parágrafo 1 da CISG menciona ainda a necessidade de promover a uniformidade. Sem a aplicação e interpretação uniforme, o próprio objetivo da CISG de unificar internacionalmente as áreas centrais do direito de compra e venda seria colocado em risco. A questão crucial é a seguinte: como é que nós podemos atingir uma aplicação e interpretação uniforme da CISG no mundo inteiro, entre jurisdições vinculadas ao civil law e ao common law, entre países desenvolvidos, desenvolventes e emergentes, ultrapassando barreiras linguísticas e culturais. Diferentemente das comunidades europeias ou da OHADA, a CISG não tem nenhuma Suprema Corte que zele pela interpretação uniforme ou do direito uniforme ou harmonizado. Isto pode ser considerado um certo déficit. Entretanto, há muitos outros meios ou recursos para assegurar, salvaguardar a uniformidade. Permitam-me mencionar brevemente alguns deles que já foram mencionados pelo meu colega anterior. Em primeiro lugar, já em 1988, a UNCITRAL estabeleceu o sistema de informações chamado Cloud Case Law on UNCITRAL Texts, jurisprudência, que visa a possibilitar o intercâmbio de decisões referentes às convenções da UNCITRAL. Escritórios nos Estados-membros compilam todas as decisões sobre a CISG e as transmitem ao Secretariado da Comissão em Viena, que, por sua vez, torna as decisões originais disponíveis e, na sequência, publica um abstract, um resumo traduzido de cada decisão em todas as línguas de trabalho, em todas as 6 línguas de trabalho das Nações Unidas, inclusive espanhola, embora não em português. Numerosos outros bancos de dados aliviam mais ainda a tarefa de pesquisar decisões de tribunais e decisões de tribunais e decisões arbitrais. Os sites CISG Brasil já estão online. De modo geral, podemos contar atualmente mais do que 3.000 decisões
de tribunais e arbitrais que são acessíveis gratuitamente através da internet. Finalmente, o Digest da UNCITRAL sobre a CISG, cuja segunda edição foi publicada em março de 2012 e já está agora gratuitamente disponível na internet, oferece compilações de casos selecionados referentes a artigos da CISG. Tendo em vista que a UNCITRAL é uma agência administrativa das Nações Unidas, entretanto, ela precisa se abster de fazer quaisquer comentários críticos sobre desenvolvimentos nacionais em Estados-membros e, portanto, não tem condições de dar qualquer orientação valiosa sobre o desenvolvimento futuro da CISG, especialmente em casos de interpretações divergentes. O Conselho Assessor ou Consultor da CISG, que é uma iniciativa privada fundada em 2001, não está sujeito a essas restrições. Ele emite opiniões ou pareceres sobre questões relacionadas à aplicação e interpretação da CISG, que são citadas com uma frequência cada vez maior por cortes e tribunais como sendo uma autoridade persuasiva. Finalmente, deve-se fazer referência a textos acadêmicos verdadeiramente internacionais e comparativos que podem ser encontrados em comentários, análises de congressos, e como esse que vai ser publicado, e publicações semelhantes. Muitos desses textos já estão disponíveis em português e estão aguardando ansiosamente a entrada em vigor da CISG aqui no Brasil. Todos esses textos representarão uma ajuda especial para os tribunais e os profissionais ou operadores de direito enquanto se familiarizam com a CISG. Finalmente, o artigo 7. O artigo 7, parágrafo 1 da CISG contém uma referência à observância da boa-fé no comércio internacional. Essa introdução do princípio da boa-fé na CISG foi muito controvertido por ocasião da Conferência de Viena, na medida em que seu reconhecimento em ordenamentos jurídicos nacionais varia consideravelmente. Ao passo que o direito comercial inglês favorece fortemente a certeza em relação à justiça ou equidade, muitos ordenamentos jurídicos do civil law tendem a se valer de noções de boa-fé e comércio justo. Até a atualidade ainda se discute se o princípio de boa-fé também pode ser aplicado diretamente à relação contratual das partes. Especialmente os tribunais alemães muitas vezes invocam a boa-fé, por exemplo, quando obrigam uma parte que introduz termos padrões no processo de negociação, obriga essa parte a tornar esses termos ou condições disponíveis para a outra parte. Entretanto, como a própria formulação do artigo 7, parágrafo 1 da CISG mostra claramente que esta não era a intenção. Uma prova adicional dessa posição é dada pelo fato de que os princípios da UNITROA contêm uma disposição explícita obrigando as partes a agir em boa-fé. Assim, o escopo ou alcance de aplicação do princípio da boa-fé deve ser restrito à interpretação da Convenção e não pode ser usado como uma ferramenta corretiva geral, assim como funciona em muitos ordenamentos jurídicos ligados ao civil law. Vou falar agora brevemente sobre o preenchimento de lacunas. Ao passo que o artigo 7, parágrafo 1 da CISG monta o cenário para a interpretação da Convenção, o artigo 7, parágrafo 2 da CISG se relaciona ao preenchimento de lacunas. Embora possa ser fácil distinguir entre interpretação e preenchimento de lacunas, teoricamente, na prática, a linha divisória entre essas duas coisas é muitas vezes indistinta. Por exemplo, será que o termo impedimento que aparece no artigo 79 da CISG abrange o impedimento e, portanto, as dificuldades? O hardship seria uma questão de interpretação, ou existe uma lacuna na CISG no tocante à questão da hardship, da dificuldade, que precisa ser preenchido de acordo com os princípios expostos no artigo 7, parágrafo 2 da CISG. O artigo 7, parágrafo 2 da CISG prevê um procedimento formado por dois passos. Em primeiro lugar, é preciso determinar se há uma questão
relativa a matérias reguladas por essa convenção. Essas lacunas são geralmente chamadas de lacunas internas, ao passo que matérias que se encontram fora da convenção são chamadas de lacunas externas. De acordo com o artigo 7, parágrafo 2 da CISG, as lacunas internas devem, em primeiro lugar, ser dirimidas em conformidade com os princípios gerais sobre os quais se baseia a Convenção. Só se esses princípios gerais não puderem ser discernidos, pode-se recorrer ao direito nacional determinado pelas regras aplicáveis do conflito de leis. Depois que se estabelece uma lacuna interna, ela deve ser preenchida baseando-se primordialmente em princípios gerais subjacentes à Convenção. A lista de princípios gerais está aumentando constantemente. E parece que vale a pena mencionar que o fato de encontrar um princípio geral em si torna mais fácil tratar uma lacuna como uma lacuna interna e não como uma lacuna externa. Os autores e os tribunais de ordenamentos jurídicos do civil law se valem primeiramente do princípio da boa-fé e da lealdade nas transações como o princípio geral abrangente da CISG. Como eu tentei explicar, esta abordagem dificilmente parece sustentável e coloca em risco a aplicação e interpretação uniforme, bem como a previsibilidade sob a CISG. Entretanto, há numerosos conceitos indubitavelmente subjacentes à CISG como princípios gerais que, ao menos a partir da perspectiva de um jurista do civil law, princípios gerais que emanam eles próprios da noção geral de boa-fé. Esses princípios são a autonomia das partes, a proibição de contradição de alegação de um fato em detrimento de outro, a proibição de comportamento contraditório, venire contra factum próprio, na expressão latina, liberdade de forma, igualdade das partes, favor contractus, na expressão latina, compensação plena, o direito de reter o cumprimento ou provavelmente reconvenção ou compensação e muitos outros. Se nenhum princípio geral subjacente a CISG pode ser encontrada, as lacunas internas têm que ser preenchidas recorrendo-se à lei nacional designadas pelas regras de conflito de leis. Entretanto, o recurso à lei nacional em qualquer caso deve ser uma última ratio, ou seja, um último recurso. Pode-se esperar, à medida que um número cada vez maior de princípios gerais serão desenvolvidos sob a CISG, é de se esperar que no futuro, certo dia, recorrer ao direito nacional ou interno será supérfluo. Antes de concluir, eu gostaria de mencionar brevemente algumas das principais características da CISG que certamente contribuíram consideravelmente para o sucesso que ela tem tido no mundo inteiro. Em muitas áreas centrais do direito contratual, a CISG conseguiu superar o abismo entre o common law e o civil law, muitas vezes citado. Ela é um meio termo bem sucedido, e não um compromisso barato entre abordagens muito diferentes, abordagens a problemas jurídicos de direito de compra e venda. Além disso, a CISG equilibra os interesses do comprador e do vendedor de uma forma melhor do que é feito em qualquer ordenamento jurídico nacional interno, pelo menos dos que eu conheço. O próprio fato de que algumas pessoas chamam a CISG de ser amistosa demais para com o vendedor e outras pessoas dizem que ela é amistosa demais para com o comprador, é uma ampla prova disso. Finalmente, a CISG tem uma estrutura simples e lúcida que a torna facilmente compreensível e ensinável a qualquer pessoa. Portanto, até é relatado que a CISG está sendo usada na África para ensinar comerciantes os elementos básicos do direito contratual. Isso vale especialmente no que diz respeito aos mecanismos de remédios jurídicos. Ainda na maior parte dos ordenamentos jurídicos do civil law, a área de remédios jurídicos ou de ações e direitos é uma das áreas mais complicadas
em todo um conjunto da direito de obrigações, na medida que ainda está firmemente enraizado no direito romano. A trilogia de impossibilidade, cumprimento tardio e um cumprimento defectivo ou insuficiente, e suas diferenças cruciais, e aliás, sutis e muitas vezes cruciais, não condizem com as necessidades comerciais internacionais dos dias de hoje. A CISG, em vez disso, segue a abordagem da violação de contrato de descendência do common law, sem, entretanto, preservar as intrincâncias que se encontram nesses países que adotam o common law. Pelo contrário, a CISG desenvolve um sistema de remédios jurídicos próprio, com regras claras que são perfeitamente aptas para o comércio internacional. As disposições sobre os deveres do vendedor são seguidas imediatamente pelos remédios jurídicos do comprador em caso de violação de contrato por parte do vendedor. De maneira semelhante, os deveres do comprador são seguidos pelos remédios jurídicos do vendedor. A rescisão, em geral, exige uma violação essencial ou fundamental do contrato. E o que é muito importante para os ordenamentos jurídicos do civil law, não há uma exigência de falta, da prova de falta, se uma parte busca indenização. Mas existe a possibilidade de uma exoneração, de uma isenção no caso de um impedimento que esteja além do risco, da esfera de risco da parte responsável pela violação. Vou passar à conclusão. De modo geral, eu acho que com a CISG, o comércio internacional é muito facilitado. E é fascinante ver uma economia tão importante como o Brasil se tornar um Estado-membro da CISG. Eu espero que os comerciantes e seus advogados venham a acolher a CISG como um meio de facilitar as transações comerciais internacionais e que qualquer período de transição durante o qual a CISG seja excluída, principalmente por causa de uma atitude do tipo, assim, você não pode ensinar truques novos a um cachorro velho, sejam superadas em breve. A família CISG certamente vai apoiar de bom grado quaisquer esforços para a promoção ativa da CISG no Brasil. Muito obrigada por sua atenção.